Irmão, antes da gente liberar as crianças para essa linha, eu queria pedir oração pela Jéssica, né? Acho que ela está meio nervosa, né? Tem outros irmãos aí que estão enfermos. Acho que a Cris também não está muito bem, né? Pela minha sogra também. Ela foi internada e voltou para casa, só que voltou com aquele. Como é que é o nome? Eu acho que é um guia da sonda. Esqueceram 3 dias lá. E não morre. Ficou 3 dias lá e a gente orando, né? Claro, para Deus dar o livramento, né? E coitado, gritando, febre, ninguém descobria. O enfermeiro, por acaso, achou e falou: nossa, esqueceram aqui esses 3 dias. Aí ele jogou no lixo. Aí minha mulher desabraçada pegou do lixo para poder dar um caminhamento correto sobre essa falta de essa displicência, né? Que muitas vezes acontece e a gente deixa quieto. Mas esteja orando para as pessoas. Eu queria pedir para a irmã Marismar. A irmã, não só as pessoas que citei, mas algum que tem no seu coração, se quiser pôr o nome aí, a gente está orando por ela. Pode, irmã? Fica à vontade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por estar aqui conosco, Pai. Deus, muito obrigado por tudo que fez, por tudo que vai fazer, por tudo que o Senhor és na nossa vida. Tu és maravilhoso, Pai. Neste momento, Senhor, diante do Senhor, eu quero colocar todas as vidas aqui citadas, Senhor, todos os enfermos, Pai, aqueles nossos familiares que se encontram, Senhor Deus, no leito do hospital, Pai, ou acamados, Senhor, oh Deus, todos aqueles que passam pelo processo, Senhor, da dengue, Pai, que assola, Senhor, oh Deus, esse país, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, aquele, Senhor Deus, que está, Pai, oh Deus, pedindo, clamando, Senhor, por um milagre. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Todos nós aqui reunidos, estamos diante do Senhor, entregando a Ti, Senhor. Faça a sua vontade, o seu querer, Pai. E nós somos dependentes do querer do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Consola, Senhor, consola, Pai, aqueles que precisam de consolo. É verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, grande Deus. Amém. Só lembrando, Jesus, também os irmãos orem pela avó da Sofia, da Lohane, mãe da Lisa, do Daniel, ela está também internada, né? Está com câncer. Se lembrem dela. Vamos lá no hospital em São Paulo. A Isa é ovelha do pastor Samuel. Estou chorando por ela também, a dona Rita. Amém. Batismo foi no domingo, foi uma bênção, né, senhor? Nossa, mas irmão, estou com problema no filme, no programa, por isso que eu não postei ainda, viu? Mas essa semana eu creio que já desenrola isso, tá? E a irmã Cida, aprovou? Amém. Foi muito bom, gostoso. 7 dias de vida. Está com 7 dias de vida. 7 dias de vida. E a semana que vem a gente dá o certificado. Eu vou ver o certificado, viu? Sem certificado não vai para o céu. Aí, logo após o batismo, quando eu cheguei em casa, por volta de umas 18 horas, não, era bem mais. Tinha uns fogos. Os irmãos ouviram os fogos? Não. Eu ouvi. Você ouviu? Uma gritaria, aplauso, pulo. O que foi isso? Mais uma vez. Palmeiras? De novo. Você fica quietinho, tá, Marcelo? Aqui só tem palmeirense e bravo. Tá bom? Então você escuta a palavra, vai com Deus pra cá. Eu vou chamar as crianças, quero chamar aqui. Vem aqui para a gente estar orando por vocês, criançada. O seu nome é? Hã? Maria Luísa. Você não voava, né, quando sua mãe era pequenininha, né? Sua mãe voava. Você está sabendo das coisas agora, nós estamos contando tudo, viu?
Ela vai perguntar para a mãe. Pode ficar aqui, ela que está junto com o palmeirense, né? Tem mais criança? Bebezinho pequenininho? Ah, o bebezinho pequenininho, ela viu. Está no colo da mãe. Vamos orar por ela? Pai, queremos te agradecer. Louvado o teu nome, Senhor, por essas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que conduz no caminho pode andar, Pai. Muito obrigado pela sabedoria que tu tem dado a cada um de nós, pelos professores, aquelas pessoas, Pai, que têm se disposto, Pai, a andar com elas e ensinar, Pai, e falar aquilo que agrada o teu coração. Por isso, nesse momento, não peço só a sua bênção sobre elas, mas também sobre as pessoas que irão ali, Senhor, conduzi-las na tua palavra. Toma nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, criançada. Quero chamar agora o meu irmão em Cristo, Moisés, não, Samuel. Irmão, me perdoa, vou te chamar de Josué, Moisés. Esqueço o nome do irmão, é brincadeira? Nosso irmão, bom, acho que a maioria conhece o irmão Samuel, ele é da igreja Geração de Davi, né? E hoje tem o privilégio e a gente tem a honra de estar escutando e aprendendo sobre a palavra de Deus que vai sair da boca do nosso irmão, qual Deus preparou. Obrigado, Tiagão. Fique à vontade. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Confesso para vocês que eu fico, já fiquei, né, desde que o pastor convidou, ansioso, né, de certa forma preocupado, né, em trazer a palavra do Senhor. Sempre é uma responsabilidade para nós trazer a palavra do Senhor. É responsabilidade para todos nós, não somente para os pastores, mas transmitir a palavra de Deus a corações, né, isso nos eleva a pensar em Jesus Cristo, né, nos eleva a pensar como Jesus transmitiu e falou a respeito do reino, né, e meu coração sempre foi desejoso por isso, olhar Jesus Cristo e transmitir aquilo que Jesus Cristo transmitiu, às pessoas, né? Embora nós estamos no meio de pessoas cultas, né? Nosso irmão pastor Márcio, nosso irmão Décio, nosso irmão, eu estou esquecendo o nome dele, Adilson, e muitos outros que com certeza escutam a palavra de Deus, examinam a palavra do Senhor Jesus. Para mim é uma grande responsabilidade, fazer com que aquilo que Deus tem feito o meu coração entender, transmitir para você. Porque quando nós oramos, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que eu, muitas das vezes, não consigo expressar para Deus, mas eu desejo expressar para Deus. O Espírito Santo, ele traduz isso a Deus, né? Faz compreender, ele nos ajuda. Mas agora, quando é ao contrário, né? Nós ouvimos do Senhor, lemos a palavra e pedimos a Deus que esclareça a nossa mente, que nos façam fazer com que a nossa mente tenha sensibilidade e ouça verdadeiramente o que o Espírito de Deus tem traduzido através da sua palavra para as nossas vidas e nós possamos transmitir para as pessoas a respeito daquilo que Jesus tem falado no nosso coração. Porque da mesma intensidade nós desejamos que a mesma intensidade que Deus tem transbordado no nosso coração transborde no coração do ouvinte, né, das pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes a palavra está transbordando no meu coração, mas a maneira como eu transfiro ela nem sempre, às vezes, vai causar o mesmo impacto, né? Mas isso é uma grande responsabilidade e nós pedimos a Deus, pedimos ao Espírito Santo que nos conduza na sua palavra, amém? Amém. E não é de forma mirabolante, mas eu creio que o Evangelho é simples, né? O Evangelho real de Jesus Cristo é simples para todos nós, e é na simplicidade
que Deus transforma os nossos corações. Aleluia. Amém? Nós falamos às pessoas simples. Jesus falou às pessoas simples. É verdade. Os cultos indoutos da época não creram em Jesus, não aceitaram Jesus, não aceitaram a palavra de Jesus. Para eles era loucura, né? O Evangelho, o Messias vir de onde veio, pregar para quem ele pregou, salvar, restaurar, curar pessoas indignas. Os cultos da época não aceitaram isso. Mas Jesus se revelou aos pequenos, a palavra dele fala. Fez com que os que enxergavam, a palavra dele diz, para que aqueles que enxerguem fiquem cegos e aqueles que são cegos enxerguem. Para aqueles que são simples, no seu entender, possam compreender o reino de Deus. Aleluia. Para aqueles que acham que sabem muito, acabem ficando cegos e não compreendem verdadeiramente o propósito do reino de Deus, da palavra de Deus, do caminhar com Jesus Cristo. Amém? Amém. E hoje eu quero, em poucas palavras, porque eu não sou de falar muito, os irmãos esperam em 1 hora, pode ter certeza que vai ser 2. Não espere que eu fale muitas horas, amém? Eu quero falar a vocês, amém, da palavra de Deus, e tenho certeza que Deus vai falar grandiosamente o seu coração, como já tem falado. Amém? Amém. Deus tem falado através dos louvores, dos nossos irmãos aqui entoando, cantando, né? O meu coração se alegra, porque falar de Jesus, amém, do seu sacrifício, da cruz de Cristo, nos desmonta, né, irmãos? Falar daquilo que Jesus fez por nós e faz ainda e há de fazer, e como Ele nos trata na nossa caminhada com Cristo, como Ele trata as pessoas, como Ele nos surpreende em muitas situações que nós achávamos lá já resolvidas, e como Ele nos mostra o seu favor, a sua graça sobre nós, é algo impressionante. É algo que cada dia eu fico assim, a olhar a palavra de Deus, surpreso e vejo quanto mais precisamos mais conhecer a Cristo Jesus. Amém? Quanto mais a profundeza na palavra de Deus, e dependendo do foco que você olha a palavra de Deus, isso lhe traz abundância, traz vida em mim e em você. Amém? É importante eu olhar para a palavra de Cristo, para olhar para os desígnios de Deus, olhando para Jesus, para que a mesma vida que estava nas pessoas que ouviram Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Amém? E eu quero que você possa abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos lá também é assim, tá? Romanos capítulo 5, amém? Até o verso 1 ao 11. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: justificados, eu não sei se é a minha versão, é um pouquinho diferente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas temos nos gloriado nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não se deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo,
quando nós ainda éramos fracos, morreu, e a seu tempo, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos a reconciliação. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Obrigado. obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, esclarece a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, ó Pai. Meu Deus, que tu possa trazer clareza, fé, cada vez mais confiante, Senhor, do Deus a qual nós servimos, da fé, a Deus que nós professamos e entendemos em Ti, Senhor Jesus. Ó Espírito de Deus, perdoa-nos pela nossa limitação, ó Pai, pelas nossas ignorâncias no entender, Pai, mas esclarece cada dia mais em nossas vidas, ó Pai, e que essa palavra possa nos trazer, Senhor, vida e vida com abundância. Que esta palavra possa nos trazer confiança nos dias em que vivemos e possamos romper, Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais como filhos teus, Pai, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos a palavra do Senhor nos falando da justificação que eu e você temos em Cristo Jesus. Isso me remete a falar de um tema em que todos nós convivemos, vivemos, que são os conflitos e as provações. Todos nós enfrentamos conflitos, provações na nossa vida, independentemente se a pessoa se servimos a Deus ou não, se conhecemos ao Senhor ou não. Nós enfrentamos, todo ser humano enfrenta situações na sua vida, privações, conflitos, provas, na sua vida. Mas o que essas provações e conflitos produzem na nossa vida, essas são as diferenças. O que as provações, os conflitos que nós vivemos no dia a dia da nossa vida, na nossa caminhada com Cristo ou não, o que elas produzem em nós, Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas a qual estão amarguradas, feridas, a qual estão decepcionadas com a vida. E elas não sabem o que fazer, porque elas reclamam de situações que se frustraram na sua vida. E o resultado de tudo isso se tornam pessoas ainda mais difíceis. Pessoas em que o resultado de sua vida não é o que elas esperavam. E por isso tem situações na sua vida, conflitos cada vez maiores. Para uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo Jesus, em que a palavra de Deus ainda não foi ao seu coração, não frutificou ao seu coração, em que a graça de Deus ainda não tomou conta da sua mente, da sua vida, ela não entendeu isso ainda. Nós vemos quantas mazelas há nessas pessoas, e é isso que nós vemos no mundo afora. No mundo afora, quando observarmos uma pessoa sem Deus, sem esperança, sem entendimento, nós vemos o que causa os conflitos nela. Os conflitos na vida dessa pessoa, as provações na vida dessa pessoa, trazem cada dia mais destruição. Porque a palavra de Deus diz que
Satanás veio para roubar, matar e destruir. E cada dia mais ele faz com que os seus, aqueles que não foram alcançados por Cristo Jesus, não entenderam, cada dia mais se aprofunde cada vez mais nas suas mazelas. No mal, cada dia mais possam trazer destruição para si próprio. E trazendo destruição para si próprio, elas cada vez mais se encontram longe de Deus. Longe do reconhecimento da necessidade de Deus, da dependência de Deus. Então elas começam a se afastar cada vez mais daquilo ao qual traria solução para as suas vidas. E nós vemos que as provações, os conflitos trazem sobre o mundo que não conheceu a Deus tanto mal. Morte, divisão, guerras, miséria, desespero. E isso traz sobre o ser humano algo que nenhum é capaz de carregar. Um peso insuportável. Nós, como ser humano, não conseguimos carregar o peso dessas mazelas em nossa vida. Por isso, Deus, Jesus Cristo, veio para trazer vida e vida com abundante. Por isso, Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar de todo esse peso que nós carregamos desde que nascemos. Nós nascemos, e já somos submetidos a esse peso. Crianças sofrem mazelas nesse mundo. Crianças são mortas por conta de guerras e conflitos dos próprios seres humanos, das próprias situações que nós causamos uns aos outros, dando lugar, dando espaço para o mal em nós. Sendo que, na verdade, Cristo nos criou, o Senhor Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Deus nos criou para que nós venhamos ter com Ele intimidade. Assim como Deus iria ali visitar Adão e Eva no jardim do Éden, e tinha ali uma comunicação para com eles, tinha uma intimidade, procuravam eles, decidiam com eles. Mas quando o homem decide: eu sou dono de mim mesmo e não quero decisão de Deus, quero estar longe de Deus, as situações más acontecem. O mal toma conta de nós. O mal se sobrepõe em nós e nós não suportamos isso. Nós não conseguimos conviver com esse mal em nós. Nós achamos que conseguimos. Nós achamos que conseguimos levar a nossa vida longe de Deus. Nós achamos que conseguimos levar a nossa vida individualmente, longe dos nossos irmãos. Porque é importante nós estarmos em irmandade, como igreja do Senhor Jesus. Porque no convívio, no partir do pão, em que nós aprendemos e olhamos para o nosso irmão e vemos a glória de Deus, o resplandecer de Jesus Cristo na vida do nosso irmão. E podemos agora, através do nosso irmão, observar e também termos crescimento em nossa vida. Um ser humano jamais pode estar individualmente escondido. Elias tentou se esconder na caverna. Elias tentou fugir, mas Deus disse: o que fazes aí? Deus sempre chamando: o que fazes aí dentro dessa caverna? Deus não nos chamou para estar dentro de caverna nenhuma. Deus não nos chamou para estar escondidos, longe. Pelo contrário, Deus nos chamou para resplandecer a luz dele. Grande Deus. Deus nos chamou para estarmos no meio das pessoas, porque no meio delas é que a glória de Deus, Jesus Cristo, há de resplandecer na minha vida e na tua vida. Aquilo que você tem entendido, aprendido cada dia, cada domingo que você vem aqui, não é simplesmente para você colocar no seu coração, deixar lá e pronto, acabou. Aquilo que você vem todas as manhãs aqui aprender, pelo contrário, ao sair desta porta, você já recebeu o entendimento, o conhecimento de Jesus, para agora exercer na sua vida, no seu dia a dia. Ao entrar na porta da tua casa, ao teu trabalho, há um entendimento novo na sua vida, porque Cristo Jesus derramou sobre mim e sobre você uma nova vida, que através do Espírito de Deus nós temos. Amém? Amém. Porque o Espírito de Deus está em nós. Quando aceitamos a Cristo Jesus, quando confessamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor, nós recebemos este selo. Nós recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas. E agora nós podemos, com confiança que nós não tínhamos outrora, nós não tínhamos essa confiança.
porque estávamos debaixo da ira, estávamos debaixo da condenação. A condenação era certa sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Mas agora em Cristo Jesus, nova vida se fez. Um novo reino, nós fomos tirados do reino das trevas e agora habitamos no reino da luz. E eu e você precisamos entender isso. Agora nossa vida não está baseada mais no reino das trevas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. As nossas decisões são novas em Cristo Jesus. Por isso não se compara um homem que não tem Deus, que ainda não compreendeu Deus, que ainda não entendeu a graça de Deus em sua vida, com um homem nascido de novo em Cristo Jesus. Porque há uma grande diferença para um homem que não conheceu a Deus, ainda não entendeu o propósito do Senhor Jesus em sua vida. Ele age segundo os seus impulsos, age segundo o seu querer, segundo as suas emoções, segundo o seu entendimento, sua ignorância. Ele age segundo a sua violência, ele retribui segundo aquilo que ele acha certo, e cada um acha um jeito certo. Cada um tem seu jeito de achar, cada um tem sua maneira de se portar, tem suas culturas, né? Tem a sua maneira que foi criado. Se uma pessoa é criada na violência, ela se torna violenta, ela se propaga aquilo e ela se torna, ou seja, aquilo se torna um ciclo sem fim. E ela vai portar aquilo, vai reportar aquilo nos seus filhos, nos seus netos, e vai continuar perpetuando aquilo que ela aprendeu. Porque ela acha que o certo é aquilo. Mas quando vem Jesus sobre nós, quando conhecemos a graça de Deus, tudo isso se faz velho. Tudo isso se torna trapos de imundícia. Tudo isso se torna algo que eu e você queremos esquecer, ainda que lembramos, mas não com remorso, não com medo mais. Porque a palavra de Deus diz aqui: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque aquele ser humano, a pessoa que está no lamaçal do pecado, que faz o mal, ela pratica aquilo, mas ela sabe que aquilo não satisfaz. Ela sabe e teme por sua vida, por sua alma. O que será dela? No fundo do seu coração. Porque ela sabe que não há solução. Porque ela sabe que ali será a sua perdição. O que será dela? Mas quando Jesus bate a porta dos nossos corações, quando dele encontra morada em nossas vidas, tudo isso se torna passado. Tudo isso se torna algo que eu lembro, mas eu sei que fui justificado por Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, eu fui justificado. Aleluia por isso. Nós vamos a Cristo Jesus sabendo que as nossas aflições estão tomando conta de nós, que há um peso enorme sobre nós, que somente Jesus conseguiu carregar, e levou sobre a cruz do Calvário, e derramou o seu sangue, e esse sangue foi derramado sobre todos nós. E agora, quando Deus olha para nós, vê o sangue do seu Filho amado derramado em nós, e somos agora justificados por Deus. Há uma justificação na minha vida e na tua vida. Há uma justificação de Jesus Cristo em nós, em que nós agora temos o dever e a necessidade de caminharmos resplandecendo isso. Porque constantemente nós somos bombardeados por informações, bombardeados por entendimento, para dizer que isso não basta, não é necessário. Isso é pouco demais, porque eu olho para mim, quem era eu? E agora simplesmente porque confessei Jesus Cristo, aceitei a presença de Cristo em minha vida, aceitei o favor de Deus em minha vida, simplesmente isso, como pode isso? É simples. Nós achamos muito simples isso, porque pelo mal que nós causamos, nós achamos que teremos que fazer algo maior do que o mal que nós causamos. E olhando para a palavra de Deus, e olhando para Cristo, ela nos mostra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Amém?
Amém. Onde havia morte, destruição, ira, contenda, mal, de toda forma que possa haver na nossa mente, imaginação. Agora, em Cristo, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Deus. Amém? Nós agora somos justificados. Não é porque eu fui bonzinho, porque, mas pastor, eu nunca fiz nada de mal. Eu sempre fui um homem, eu simplesmente aceitei Jesus. Eu nunca fiz mal para ninguém. Né? Mas você e eu estávamos debaixo da ira. Querendo ou não, sendo bom ou não, bom é Deus, assim disse Jesus. Bom é Deus. Nós necessitamos de Jesus. O homem, por mais bom que seja, por mais caridade que faça, ele pode dar a sua vida, mas se ele não tiver o amor de Deus, de nada vale. Ainda que eu dê a minha vida, entregue os meus bens aos pobres, mas se eu não tiver Jesus, o amor, que a palavra de Deus diz, de nada vale. Se você faz o que faz, sem entendimento, por fazer, amém, você é um homem solidário da sociedade. Mas para que isso seja válido, verdadeiramente, possa ter a assinatura, possa ter um entendimento verdadeiro de Deus, você precisa de Jesus. Você precisa olhar para Jesus e fazer tudo isso olhando para Jesus. Assim como ele fez. Não é uma regra, você vai dizer, mas tem uma regra para fazer. Não, mas olhando para Jesus, fazendo por amor a Jesus Cristo. Fazendo porque Jesus te ensinou a fazer isso. Não por querer méritos ou reconhecimento, mas você faz tudo isso porque Jesus Cristo, você entendeu em Jesus Cristo o que você deve fazer. Você ama o próximo. Você se esforça. Você tem um bom entendimento. Você tem a segunda milha na sua família, no seu lar, no seu trabalho, em tudo que você faz, porque você reconhece Jesus, porque você pertence a Jesus. Porque agora você foi justificado pela fé, porque a graça que veio sobre você, a graça de Jesus Cristo que foi derramada sobre você, superabundou o pecado que havia em você. Amém? O pecado que eu e você cometíamos, a vida que nós levávamos, agora se tornou passado, porque agora nós somos justificados pela fé. E ainda que venha acusação sobre a nossa mente, sobre nossos corações, ainda que Satanás se levante, coloque um histórico enorme sobre mim e sobre você, para nos trazer acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Grande Deus. Para aqueles que renunciaram a sua vida para viver para Cristo. Amém? Nós agora vivemos em Cristo, não vivemos mais no reino das trevas. Eu vivo agora para Cristo, vivo no reino de Cristo. O reino dele começou quando eu entendi que ele é o meu Senhor. O reino dele começou hoje, quando eu aceitei a Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu aceitei o Cristo Jesus, o reino dele não vai começar quando eu chegar lá no céu. Pelo contrário, ele já começou. Eu já estou vivendo a glória de Deus, o prazer de viver com Cristo, a alegria de Cristo já nesta terra, neste mundo. Porque eu tenho um novo entendimento, uma nova consciência de Cristo Jesus, que me move, que me faz se mover, se levantar todas as manhãs, ir trabalhar, vir à igreja, né, transmitir, ajudar ao próximo. Não é o que eu posso fazer, mas sim o que está em mim que me faz me mover para isso. Graças a Deus. Eu faço isso não porque eu quero ser uma pessoa boa, eu quero mostrar ao mundo que eu sou bom, não. Eu faço isso porque eu sou filho de Deus. Eu agora fui novamente reconciliado com Deus. Deus estava com a sua incumbência de derramar a sua ira, porque Ele é justo. Quando estávamos no pecado, havia uma ira sobre nós. E Deus não pode ver a injustiça e fazer como nós fazemos muitas das vezes. Olhar para a injustiça e fingir que não viu. Olhar para a injustiça, virar as costas e simplesmente ignorar. Nós fazemos isso. Nós vemos a injustiça ao nosso lado, em nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. E muitas das vezes a gente foge, né? Não querendo ter problemas, né? Mas Deus, justo, Ele é justo. Ele não pode simplesmente fingir que não aconteceu.
Fingir que nada está acontecendo, ele precisa aplicar o que é justo. E olhando para nós, ele aplicando a justiça sobre nós, seria a destruição. Mas agora através de seu Filho amado, né? Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê o grande amor de Deus. Ele, sabendo que precisaria aplicar a justiça, então ele prepara o escape para os seus, para aqueles que desejam ir a Ele. A vontade de Deus é reconciliar o homem consigo. Deus nunca quis estar sozinho. Eu sou soberano. Deus deseja aqui reconciliação com a sua criação. Aquilo que foi quebrado, a aliança que foi quebrada, a intimidade que foi quebrada, Deus agora deseja, através do seu Filho, trazer novamente a reconciliação. E por isso eu e você temos que ter essa certeza, essa consciência constantemente na nossa vida, no nosso caminhar com Cristo, na nossa vida cotidiana, nas provações que nós possamos passar, que elas virão, e se não veio, se prepare que virão. Nos conflitos que nós enfrentarmos na nossa vida, na nossa família, no casamento, na igreja, enfrentamos na igreja, né, irmão? Conflitos na igreja, não deveríamos, Às vezes a dureza dos corações são grandes, por conta que ainda não entenderam a palavra de Deus. No meio dos discípulos de Jesus tinha, traições, mas mesmo assim Jesus nunca expulsou o discípulo. Deus nunca falou assim: sai para lá, você é um traidor, já sei. Ele sabia, pelo contrário, ele deu a chance de regeneração, ele deu a chance de reconciliação. E isso para mim é um ensinamento, para nós é um ensinamento. Talvez você tenha alguém em que você interceda por ele anos e anos, e mesmo assim essa pessoa ainda continua não entendendo, e você muitas das vezes na sua ira santa quer aplicar o seu braço forte. Cuidado, olhe para Jesus. Jesus não fez isso. Continue buscando, porque talvez para uns Jesus aconteça rapidamente, mas para outros ainda, os corações ainda estão cheios, como nosso irmão Adilson pregou da vez que eu vim aqui, estão com a mente ainda muito pesada, cheia de situações, cheia de besteiras, cheia de muralhas, conceitos, que na verdade, ao invés de deixar fluir a novidade de Deus, a palavra de Deus, pelo contrário, tudo aquilo se torna, faz com que a sua mente fique transbordando de coisas que na verdade não deveriam ter. E é preciso esvaziar. Quando nós vamos a Cristo Jesus, quando Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo, ele disse o quê? Necessário é deixar tudo, Nicodemos. Tudo que você aprendeu, agora, em Cristo, em mim, deixa. Vou te mostrar uma nova vida agora. Você entendeu, mas agora eu tenho um novo entendimento para você. Entenda através de mim. Necessário é nascer de novo. As pessoas colocam muralhas para ir a Cristo Jesus. Elas olham para si e dizem: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errado, eu não posso ir a Jesus. As pessoas dizem assim: quando eu deixar os meus vícios, quando eu resolver os meus problemas, quando eu puder tiver um emprego, tiver uma casa, quando eu conseguir comunhão, restaurar o meu casamento, eu vou para a igreja. Ou eu vou a Jesus. Na verdade, a palavra certa é dizer a Jesus. Eu vou a Jesus quando eu tiver todos os meus problemas solucionados. E ela tenta resolver da sua forma, da sua maneira. E ela encontra mais problemas. Por quê? Ela mesma, uma pessoa toda deformada, sem saber, quer resolver um problema.
sendo que, na verdade, nós devemos ir a Jesus Cristo, ir ao Senhor, e Ele nos ensina na caminhada, caminhando e aprendendo. Jesus fazia isso, ensinou seus discípulos caminhando. Ele não disse, vocês devem fazer isso, pelo contrário, Ele disse, foi e mostrou aos discípulos como deveriam fazer. Ele ensinou fazendo, e é assim que Ele nos ensina: ensine fazendo. É muito fácil eu dizer para você, falar para você, vocês devem fazer isso, não devem fazer aquilo, mas eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso anunciar, falar de Cristo, buscar ao Senhor, orar pelos enfermos e pedir a Deus que realize o livro. Amém? É indo que nós realizamos a palavra de Deus, a vontade de Deus. É indo que eu faço a ID do Senhor Jesus. Quando você vai ao seu trabalho, você está indo. Quando você vai para a faculdade, você está indo. Na sua casa, você está indo. Você está caminhando. Você não precisa de repente ir, eu tenho que evangelizar, tenho que ir lá para a África, tenho que ir lá para os Estados Unidos, É mais fácil. Tem que ir lá para os Estados Unidos. Tem que ir para tantos outros lugares, sim, que Deus leva-nos. Amém? Mas a nossa missão inicia-se no nosso redor, no nosso cotidiano, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Amém? Muitas das vezes nós queremos evangelizar, lutar em outros países afora, e muitas das vezes não conseguimos resolver os problemas que estão ao nosso lado. Não conseguimos lidar com os problemas do nosso lado. Nós não resplandecemos a fé de Cristo do nosso coração. Dizemos que somos propagadores da fé, mas quando o nosso irmão olha todo para nós, ou quando ele não obedece aquilo que nós falamos, nós já queremos descer a foice e fazer acontecer. Queremos agir com violência com o nosso irmão do nosso lado e achamos que como poderemos anunciar o Evangelho do Senhor a outras etnias, a outras culturas. Você acha mesmo que será assim tão fácil? Se você verdadeiramente em você não estiver resolvido com Cristo, sabendo da certeza, da fé de Cristo Jesus no seu coração, como você vai conseguir anunciar Jesus Cristo assim? Como você vai poder resplandecer? Porque muitas vezes as nossas ações, a nossa maneira de ser, fala muito mais do que as nossas palavras. Muitas das vezes nós queremos falar de Jesus, mas nós não vivemos Jesus Cristo. Não vivemos a palavra dele. A palavra que nós professamos não é a mesma que nós vivemos. Porque é bonito, falar, tem uma moral, assim para as pessoas, de uma pessoa, que diz que faz tantas coisas, mas a sua vida no dia a dia somente sabe aqueles que estão próximos, os seus irmãos. Por isso há uma grande dificuldade de nós como irmãos. Quando conhecemos a Jesus, eu entendo, eu preciso conviver em comunhão. Amém? Comunhão com meu irmão. Eu preciso orar pelo meu irmão, orar por aquele atribulado, trabalhoso, dá um trabalho, mas eu vou orar por ele. Orar pelo filho, que dá tanto trabalho para você. E mesmo assim, não tendo a resposta desejada, oferecer o amor de Deus, oferecer não na mesma medida, mas oferecer aquilo que Jesus ensinou a nos oferecer. Amém? Jesus foi esbofeteado. Jesus foi ofendido por aqueles a qual não deveriam ofender Jesus. Pelo contrário, eles deveriam abraçar Jesus. Eles deveriam se portar, na verdade, como propagadores de Jesus. Mas eles ofenderam a Jesus porque não aceitaram Jesus Cristo. Como um homem desse pode ser? Não entenderam. Muitos de nós ainda não entendemos o Evangelho do Senhor. Caminhamos a vida toda sem entender verdadeiramente o sentido do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Carregamos e não entendemos. Por isso não vivemos. Ainda não chegamos à estatura de ver a glória de Deus, nos gloriarmos em Cristo, nos gloriarmos nas tribulações, como diz a palavra de Deus, nos gloriarmos nas tribulações, e as tribulações produzirem em nós perseverança, e a perseverança produzir em nós esperança,
Porque é isso que Jesus faz em nós, irmãos. Jesus, em nós, nos faz com que as situações, ainda que sejam diversas e enormes sobre nós, eu não sei quais os problemas e situações que que cada um aqui enfrenta. Talvez o meu seja simples. E eu, ao conversar, você vai vendo que há situações um peso que cada irmão carrega. Mas aí você diz, como pode essa pessoa suportar tudo isso? Somente Cristo, Jesus. Somente Cristo faz nos suportar. Somente o Espírito de Deus em nós nos faz suportar isso. Nos faz prosseguir. E essas situações não se tornam simplesmente vividas somente assim, estou vivendo a situação assim. Não. Elas produzem algo maravilhoso, que é a esperança. A esperança que nós temos da fé em Jesus Cristo. E que ninguém pode tirar de nós. Não é reinos, nem poderes, governos, perseguição. Se a fé de Jesus Cristo, se a fé do Senhor está em nosso coração verdadeiramente, ela se torna algo que não pode ser tirado de nós. Jamais. Ainda que tente, ainda que tire a nossa vida. Quantos apóstolos do Senhor Jesus morreram e não negaram a fé? Seria simplesmente dizer não. Né? Mas eles não negaram, eles confiaram, eles continuaram perseverando naquilo em que Jesus Cristo tinha delegado para eles. E eles seguiam aquilo não por obrigação, não por medo, mas é porque eles tinham a certeza do Senhor Jesus, do Deus que servia. Eles tinham a esperança, né, que verdadeiramente em Cristo Jesus vale a pena morrer. Por Jesus Cristo, pelo reino de Deus, pela glória de Deus, tudo isso se torna momentâneo. Amém? A visão deles não estava neste mundo, mas nas coisas eternas. E esta é a minha visão, e a tua visão deve estar nas coisas eternas do Senhor. Leve e momentânea é a nossa tribulação, assim diz a palavra de Deus. Ela é leve e momentânea. Essa situação que eu e você passamos como filho de Deus, às vezes você diz, poxa vida, agora estou caminhando com Cristo, mas parece que as coisas se tornam mais difíceis. Sim, se tornam mais difíceis. Porque agora você tem que lutar contra você mesmo. Quanto aquilo que você achava certo, agora você tem que negar. Tem que deixar. Aprender a ser uma nova criatura do Senhor. Né? Mas agora a sua visão não está mais nas coisas terrenas, está nas coisas eternas. Coisas que não se corrompem. Nós vemos a corrupção em toda a classe social. Até na igreja nós vemos as corrupções, os interesses humanos, dos homens. E se nós olharmos para isso, nós voltamos para trás, nós abandonamos a nossa fé. Mas aonde está a sua fé? Por isso é importante você entender aonde está a sua fé. A justificação da sua fé está em quem? Em Cristo Jesus? Se ela está em Cristo Jesus, ninguém pode tirar. Você não retrocede. Mas agora, se a sua justificação, se a sua fé está no pastor, na igreja, no irmão, no marido, na esposa, quando você vê a deformação, o erro, você vai voltar para trás. Porque são homens falhos. Nós somos falhos. Né? Nós aqui estamos reunidos como igreja não porque não temos falha, não temos defeitos. Pelo contrário, temos. Todos nós temos, e muitas das vezes nós como igreja sabemos o defeito do nosso irmão. Nós sabemos o erro do nosso irmão, uma falha. Aí você diz, mas aquele irmão lá eu sei. Quem diz? Olha quem diz. Mas esta é o segredo. Mesmo você sabendo das falhas do seu irmão e da sua falha, você permanece em comunhão, buscando a Deus, pedindo a misericórdia, pedindo a graça de Deus, se dobrando diante dele, pedindo para que Deus resplandeça a luz dele na minha vida, na tua vida, na vida do teu irmão. Deus faz com que aquele irmão reconheça, resplandeça, veja que ele está se afastando de ti, se você continua intercedendo, como homem e mulher de Deus. Porque você está firmado em Cristo, você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E agora você tem paz com Deus. Nada melhor do que viver em paz com Deus.
Amém, irmãos? Amém. Não existe herança, riqueza maior do que ter paz com Deus. Aleluia. Você pode não ter a casa, o carro, o emprego, a faculdade, os estudos, a família mais perfeita, mas se você tem paz com Deus, isso basta. Aleluia. Se você tem paz com Deus, você passa por todas essas situações, tribulações, provações, e todas essas situações produz esperança. Esperança de um novo dia na sua família, de um novo tempo de Cristo, de salvação, né? De um povo abençoado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Por isso que esta esperança e esse entendimento que nós temos visto na palavra de Deus seja a cada dia mais alimentado por mim e por você. Amém? Quando há dúvida no teu coração, olhe para a palavra, busque na palavra, busque entendimento, venha para a comunhão do corpo de Cristo, vá com seus irmãos, não esteja só, não se afaste, continue perseverando em Cristo Jesus, continue na fé que você alcançou em Cristo Jesus, ainda que te diga, não, mas agora você tem que fazer aquilo, sacrifícios e tantas coisas, não, a sua fé é justificada em Cristo Jesus, e através dela você tem paz com Deus, através dela você tem reconciliação com o próprio Deus, amém? Então, não se engane, não se deixe enganar, permaneça em Jesus, amém? Permaneça na sua palavra, tenha essa luta. O apóstolo Paulo dizia às igrejas, escrevia às igrejas, enfatizando, porque no tempo dele também, muitos vinham com histórias, entendimentos, que não, aceita Jesus, pode ser com Jesus, mas também vai ter que ter o judaísmo, vai ter que ter aquilo, vai ter que ter aquelas outras coisas também. Não, nós aceitamos Jesus, mas vocês precisam ainda fazer algumas outras coisas. Ou seja, anulando o sacrifício de Jesus, tirando a simplicidade do Evangelho, porque não bastava, eles precisavam. Nos tempos de hoje, nós encontramos muito mais isso. As pessoas querem criar muralhas, sendo que Jesus está ali. Simplesmente é ir a Jesus. Simplesmente nós podemos ir a Jesus e falar com Ele. Por que eu tenho que fazer caminhos, outros caminhos, se eu posso ir direto ao Filho de Deus? Então, louvado seja o nome do Senhor, que todos nós aqui alcançamos a graça de Deus. Amém. Ela foi derramada sobre nós. E esta consciência, irmãos, deve ser sobre mim e sobre você. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Grande Amém? Deus. Que você viva e resplandeça esta palavra. Que você seja um homem, uma mulher, aonde quer que você for, levando o reino de Deus. Amém. Grande Deus. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, Obrigado, Pai. te louvo, Senhor, pela Obrigado tua pela tua palavra, palavra. Aleluia, Senhor. que falou aos nossos corações, Sim, grande Deus. e nós somos justificados, ó Deus. Nós cremos, pequenos somos, falhos somos, sabemos do que éramos, Senhor, mas agora nós somos nova criatura em Ti, Senhor. Aleluia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nova vida nós vivemos e nós queremos viver em Ti, Senhor, porque nós somos justificados, não porque merecemos, ainda somos pequenos, falhos, mas eu sei que o Senhor nos ama, Senhor, nos justifica, Senhor Jesus, e que isso seja, Senhor, resplandecente na minha mente, no meu coração, e eu jamais esqueça, Pai, que os teus filhos jamais esqueçam, Senhor, que nós somos justificados pela fé, e isso faz com que nós venhamos nos mover, ainda que enfrentamos provações, privações, ó Deus, mas que haja esperança produzida por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa os teus servos, a família, que eles sejam, Senhor Jesus Cristo, canal de bênção na sua família, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde eles entrarem, saírem, que Jesus Cristo esteja resplandecendo em suas vidas. É o que nós desejamos e queremos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Edilson José.
Tá difícil. Esse celular é meu? Esse não é. É bom. Podemos aceitar valores e valores conforme o bom Samuel. Samuel. Um dia nós estaremos no reino de Deus. Amém? Amém. Amém nada, igreja. Vocês estavam aqui culto. O reino de nós, de Deus, habita em Nós. Mateus 6,10. Como é que é a oração? Venha a nós o vosso Amém. está aqui com a gente, não está? Amém. 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 O reino de Deus está com a gente. Algum pedido, algum recado? Quarta-feira tá. Quarta-feira. Irmão, você tá fazendo nada em casa? Vim pra igreja, meu. Quarta-feira. Ó, Bom, temos culto aqui. ele trouxe uma palavra. O Doni? Quarta-feira. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus levantando aqueles que se dispõem. Porque muitas vezes a gente fala, puxa, por que eu não faço nada? Porque parece que não tem nada para mim na igreja. Tem, é só se dispor. Não falta. É o único lugar, a única empresa, entre aspas, que não falta emprego é a igreja de Cristo. Amém? Mas não é empresa não. É uma instituição divina. Amém. Vamos colocar em pé? Vamos orar, encerrando? Que Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Samuel, eu tenho que ir na sua casa, Samuel, para a gente almoçar, para me decorar o seu nome. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado porque nesta homilia de hoje, o que nós mais ouvimos foi o teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente em cada vida. Muito obrigado pelo teu servo. Muito obrigado, Pai, por essa palavra tremenda. E que nós possamos, Senhor, como o teu servo falou, praticar, Deus, é praticar. Sem praticar não acontece nada. Deus, e que essas intempéries, essas mazelas da vida, que tem interrompido, que tem feito muralha, que tem parado o nosso andar, o nosso projeto, o nosso alvo, o nosso foco, Pai, que no teu nome nós possamos ter força para vencer. Queremos te louvar, Pai. E agora leva-nos em paz, debaixo da tua graça, do teu amor, do teu carinho. Nos dê um resto de dia abençoado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder e a plenitude do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, com a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém.